Bom dia, queridos irmãos. Eu quero saudá-los com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a esse dia que é o dia do Senhor. O Salmo de número 118, verso de número 24 diz: Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Esse é o dia que Deus nos deu. É bem verdade que se fosse há 3, 4 semanas atrás, nós estaremos juntos na casa de Deus, adorando ao Senhor. Mas hoje estou aqui com a minha família, você está aí com a sua família, na sua casa, adorando o nosso grande Deus. E como hoje é o primeiro domingo do mês, certamente, na igreja, na congregação do justo, nós estaríamos participando de um culto muito especial, que é o culto da ceia do Senhor. E esse dia, nesta manhã abençoada, eu gostaria de abordar com vocês 2 temas que vai trazer-nos reflexão espiritual. Um é sobre a ceia do Senhor. O outro é a continuidade do que falamos no dia de ontem sobre a questão do que Deus espera de nós para o jejum bíblico, que nós somos convocados para estar no dia de hoje. Então, primeiro, nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23. O que o apóstolo Paulo diz através dos ensinamentos do Senhor Jesus? Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. A Bíblia também nos diz na sequência: do mesmo modo, depois de comer do pão, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que o comer deste pão e beberdes do cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. Irmãos queridos, quando participamos da ceia do Senhor, o objetivo é renovar a nossa aliança espiritual com Deus, mas também com o corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo, através dos 2 simbolismos, que é o pão, que simboliza o corpo de Jesus Cristo, e o sangue, que simboliza, ou vinho, que simboliza o sangue de Jesus Cristo derramado pelos nossos pecados. A ceia do Senhor, ela foi instituída pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Na verdade, 2 ordenanças Jesus deixou para nós: o batismo e depois a ceia. Jesus Cristo, então, considera que, através da ceia do Senhor, nós podemos aqui memorizar, relembrar a sua morte, da forma como foi traído, da forma como foi crucificado, da forma como foi moído, da forma como foi esmagado, tudo isso pelos nossos pecados. E ele pede aos discípulos que assim o fizesse, e os discípulos passou a fazer da forma como Jesus os orientou. Em memória de Jesus, em memória do sacrifício de Jesus, em memória da cruz, em memória do Calvário, nós nos reunimos para nos relembrar da morte, da ressurreição. E a palavra do Senhor ainda nos diz o seguinte: anunciai a Cristo até que ele venha.
Ah, meus queridos irmãos, que saudade! Que saudade quando reunidos ali na casa de Deus, nós podemos ver os diáconos nesse momento levando a cada um de vocês o pão numa bandeja que simboliza o corpo de Jesus que foi esmagado pelos nossos pecados. Oh Jesus, como somos gratos ao Senhor, porque através do seu sofrimento, através da sua morte, através de tudo que passou por nós na cruz, hoje nós podemos ter vida, hoje nós podemos ter paz, hoje nós podemos ter harmonia. Então, obrigado, Jesus, porque o Senhor se fez enfermar para que nós pudéssemos ter saúde. Deus, sara a nossa terra. Deus, sara o nosso povo. Deus, sara as nossas famílias. Deus, sara a nossa nação, no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia também nos diz que depois de cear, depois de dar graças, cearam, e Jesus também tomou o cálice, e tendo dado graças, repartiu com eles e disse: bebei dele todos. Também me faz lembrar, meus irmãos, quando reunidos estamos, é o momento em que nós nos lembramos que o sangue de Jesus Cristo foi vertido pelos nossos pecados. Não foi um sangue vertido em vão, não foi um sangue vertido debalde, por um acaso, sem propósito, não, pelo contrário. Pelo sangue de Jesus nós somos libertos, pelo sangue de Jesus nós somos curados, pelo sangue de Jesus nós somos perdoados. Basta-nos, nos momentos de dificuldade, clamarmos pelo sangue de Jesus Cristo, pelo nome de Jesus Cristo, porque nesse nome e nesse sangue de Jesus Cristo há poder. Após então também dar graças, é o momento que nós ceamos, é o momento que nós bebemos e nós agradecemos. Jesus, muito obrigado, porque o teu sangue me purifica de todo pecado. Veja bem, de todo pecado. De todo pecado. Não há pecado em que Jesus Cristo não possa nos perdoar por intermédio do teu sangue. Por isso é abençoado quando nós nos reunimos, para que nesse dia possamos, de uma forma muito alegre, nos confraternizar na presença de Deus, diante da igreja, diante do corpo de Cristo, com uma só voz, com uma só fé, com uma só canção, com um só espírito, agradecer a Deus por tudo que Ele fez, tem feito e ainda vai fazer por nós. Louvado seja Deus, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Deus, abençoe a tua igreja, espalhada nos lares, a tua igreja que está espalhada por todo o Brasil, a tua igreja que está espalhada pelo mundo, Senhor. Que o Senhor venha verdadeiramente abençoar e purificar e consagrar e santificar a tua igreja, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho. Amém. Mas ainda cremos que breve, muito breve. Ah, que saudade das minhas ovelhas, que saudade certamente dos meus irmãos, que saudade uns dos outros, mas cremos que breve, Deus vai ainda nos dar esse privilégio de estarmos juntos, nos confraternizando e nos alegrando. Um outro momento que nós vamos refletir ainda nesta manhã é sobre a questão do jejum, que é um ensinamento do Senhor Jesus Cristo, e é uma pena que muitos têm esquecido na igreja que se chama hoje dessa prática do jejum e quase não têm
feito, participado desse ensinamento de Jesus. É lamentável, porque tudo que Jesus nos ensinou é importante fazer. Tudo que ele nos orientou a fazer é algo que vai trazer-nos benefício espiritual. Então, para aqueles que acham que jejum é coisa do passado, para aqueles que acham que deve ser feito só de quando em quando, precisa voltar ao ensinamento da palavra de Deus. Mateus, no capítulo de número 6, versículo de número 16, Jesus assim diz: quando jejuardes, não vos mostreis entristecido como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, põe óleo na cabeça e lava o rosto, para não mostrar aos homens que está jejuando, mas a teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Que coisa abençoada! O jejum é um ensinamento bíblico, é um ensinamento de Jesus, é um ensinamento para a sua igreja, para o povo de Deus, para o cristão. Jejum não é dieta, jejum não é passar fome, Jesus não é sacrifício, jejum não é autoflagelação. Jejum, o bíblico, é quando nós nos abstemos de algo material desse mundo para alcançarmos algo espiritual de Deus e com um valor maior do que o que temos alcançado nesse mundo. A gente deixa de comer o pão físico, o pão que perece, para nos alimentarmos do pão espiritual, daquele que não perece, daquele que nós não vemos, mas nós sentimos, nós somos agraciados. O pão material, eu preciso pegar nele, mas o pão espiritual, Deus já coloca dentro do meu coração, e isso acontece através da prática de jejum. É quando você o faz com um propósito específico, com um propósito melhor. Você se abstém de um alimento específico para um outro específico vindo da parte de Deus. Quando você vai integralmente colocar a sua vida espiritual em consagração, em meditação, na palavra de Deus, através da oração, através da leitura da Bíblia, através da consagração, da santificação, quando você busca, através do jejum, princípios, motivos espirituais, objetivos espirituais. Jejum tem que ver com propósito espiritual. Quando não tem propósito espiritual, não tem jejum. Quando nós estamos jejuando, significa que nós estamos desejosos de buscar um revestimento de poder da parte de Deus. Quando nós buscamos, através do jejum, nós buscamos fortalecer nossa vida espiritual diante de Deus. É nós reconhecermos com muita humildade que nós precisamos de fé. Quando nós jejuamos, nós estamos também colocando diante de Deus as nossas limitações em busca da solução de um determinado problema, pelo qual muitas vezes estamos passando e estamos só aguardando a resposta de Deus. E quando eu jejum, eu estou aqui na certeza e na fé que Deus há de responder às minhas orações. Deus há de vir de encontro. Então, quando eu jejum, eu coloco diante de Deus os meus problemas, a minha demanda, aguardando a resposta de Deus. Quando eu jejum, eu também
tenho como propósito me humilhar. Quando eu me coloco diante de Deus em jejum, eu estou dizendo para mim, estou dizendo para Deus, que na caminhada espiritual eu não consigo sozinho. Não é na energia do braço, não é na força e nem na capacidade do intelecto. Caminhar com Deus é caminhar na humildade. Lembre-se que na cruz Jesus também se portou de uma forma humilde. Ele se entregou por nós, ele se humilhou por nós. E morte de cruz, a pior de todas as humilhações. Talvez com isso, querendo nos ensinar alguma coisa. Quando nós nos humilhamos, é uma espécie de um sacrificar. O jejum é como se fosse morrer aos poucos. A ideia é também reconhecer de uma forma muito humilde: Senhor, eu estou aqui diante do Senhor, reconhecendo que eu não consigo sem o teu poder, a tua graça e as tuas misericórdias sobre mim. Ao jejuar, nós também estamos nos colocando numa posição muito humilde diante da presença de Deus. Quando jejuamos, nós também oramos pela nação, oramos pelas calamidades. Olha que tempo apropriado para orarmos pelo país. Olha que tempo oportuno para orarmos pelas calamidades, pela peste, as pestes que assolam. O Brasil precisa de muita oração. O Brasil precisa de muito jejum. A nação brasileira foi convocada para nesse dia estarmos em jejum e oração. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Um país que foi convocado para orar muito e jejuar, para que Deus liberte a nossa pátria, liberte da corrupção, liberte do comunismo, liberte das pessoas de má índole, pessoas ruins, pessoas que querem o mal umas às outras, pessoas que não têm parte com Deus. Orarmos por essa nação para que Deus nos dê famílias consagradas, famílias santas, famílias edificadas ao pé da rocha que é Jesus. Orar por essa nação para que Deus possa fazer florescer novamente os princípios morais, éticos, aqueles princípios e aqueles valores que outrora nós tínhamos. O Brasil precisa de muita oração. E é por isso que nós oramos e é por isso que nós jejuamos. Quando nós lemos lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, verso de número 31, nós lemos: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando nós jejuamos também, nós fazemos para a glória de Deus. Nós fazemos para glorificar a Deus. Através do jejum, nós glorificamos o Senhor através das nossas vidas, através deste momento espiritual em que eu consagro-me na presença de Deus. É como se eu estivesse deixando de comer o pão físico deste mundo para poder experimentar o pão espiritual de Deus, o manar de Deus. O pão físico desse mundo alimenta meu corpo, mas o maná espiritual, ele alimenta o espírito. E o maná espiritual eu tenho acesso através do jejum. Que seja este uma prática, um desejo de comer o maná de Deus, seu, meu, nosso, para que a nossa vida seja uma vida plena, seja uma vida consagrada, seja uma vida abençoada e seja uma vida de vitória. Você tem prazer de estar em comunhão com Deus? Você tem prazer de jejuar na presença de Deus? Você tem feito o jejum bíblico? Você tem feito o jejum espiritual? É tempo de orar. Como é tempo de orar? Mas também é tempo de jejuar. Que Deus em Cristo possa abençoar. Que Deus em Cristo possa abençoar as famílias. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar essa nação.
que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, o Filho, e as consolações perfeitas do Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador, sejam comigo, com a minha família, com todas as famílias do Senhor, com todas as famílias da nação brasileira e do mundo, hoje e para todo sempre. Louvado seja o nome santo, bendito e maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Deus proverá. Irmãos, Deus proverá. Não temas, ó pequenino rebanho. Aprove a Deus dar-vos o reino. Acredite pela fé, o nosso Deus proverá. Um grande abraço e um grande beijo no seu coração. Louvado seja Deus.